de atraso de salário. Os funcionários estão sem vale transporte para trabalhar, o pessoal que é carteira assinada, né? Então está sendo muito difícil, né? E a gente vê no dia a dia faltando coisas importantes que têm impacto na saúde da população, né? É difícil, eu acho que falta um pouco de... Eu não posso dizer que é só problema na OS, eu sei que a questão das OS é muito complicada, mas a gente tem um problema sistêmico aí que vem desde a Secretaria de Saúde, né? Que teve muita instabilidade esse ano, com o governador sendo retirado, o secretário de saúde sendo retirado, e não tem previsão disso acabar, né? E isso a população sente na ponta, e a gente está ali para cuidar da população, não consegue fazer o que a gente tem que fazer, né? Mas está bastante crítico mesmo essa dificuldade que a gente está vivendo. O Fred chegou agora, o Fred, que é o nosso pré-candidato aí a prefeito. Fred, a gente estava conversando aqui com o Helder, que é o... Eu estou ouvindo o tempo todo, eu não parei de ouvir, não. Então tá. É que eu não estava te vendo, não sabia se estava ouvindo. Tudo certo. Prazer, Helder. Obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo convite. O Helder, ele é uma referência nossa, Fred. Eu acho que é uma pessoa boa até para você... Ele circula com os intensivistas, né? Aliás, é uma categoria muito restrita, né, Helder? De intensivista mesmo, né? Hoje, a grande maioria dos médicos que trabalham em terapia intensiva faz um bico para dar plantão, para dar uma remuneração extra, né? Pessoa que vive de terapia intensiva mesmo, titulado, que dedica a isso, é uma categoria um pouco menor, né? Mas é um grupo aí que se dedica bastante, vive muito de hospital, né? E precisa de recursos, precisa de tecnologia, precisa de medicação. Então, mas é um grupo menor, sim. Quem é especialista em terapia intensiva, mesmo que vive de terapia intensiva, né? No teu grupo lá, você tem quantos intensivistas mesmo? Então, somos, na UTI do Hospital da Mulher, somos 11 médicos, titulados em terapia intensiva. A gente tem um grupo até com uma boa taxa de titulados, tá? Sou eu e os meus 3 rotinas, todos somos titulados e especialistas na área e vivemos de terapia intensiva. São colegas que eu trouxe, 2 do Samaritano aqui de Botafogo, eu e um outro colega somos do Procardíaco também, então a gente conseguiu juntar um grupo bom na rotina, né? Mas acho que nas UTIs públicas, boa parte não tem esse percentual, né, de gente titulada, né? Estou vendo mais gente entrando aqui, bem-vindo, Arthur. Eu vi Patrícia Carvalho também. Começando a conversa aqui agora, o Carlos, que vai mediar essa história aí, né, Carlos? O Marcelo Belo. Marcelo Belo, você deve conhecer, Carlos. Eu falei com o Marcelo hoje, ele falou que ia entrar porque é teu amigo. Marcelo, o Fred, ele é diretor do INCA, na parte de mamo. No INCA, e aí, Marcelo, quanto tempo? Abre o teu microfone aí. O Arthur também é nefrologista, ela foi lá do INCA, agora está no fundão. Excelente médico. Arthur também entrou também. Acho que a gente podia começar, então. Você está gravando? Está gravando. Está com som? Está gravando? Está conseguindo gravar o áudio aí? Porque eu aqui não consegui, não. Sim. Opa! Grande Sérgio, grande francês. É um prazer estar aqui para ouvir vocês dois aí. Meus candidatos. Fala, Marcelo. Tudo bem? Muito obrigado aí pela presença. Chegou agora do INCA? Rapaz, eu estou em casa, estou de licença, que eu quebrei 6 costelas. Eu estou aqui em cima da cama, esperando as costelas parar de doer. Entendeu? Morte radical, futebol de 40. Meus tabatos. Tá bem, tudo bem. Eu moro não, meu. Cara, a gente não tem mais idade para não ficar pegando as coisas, não. Tem não. Caiu, quebrou. Isso fica velho é um problema. Bom, estamos gravando, então aqui na área. Um abraço, Marcelo. Abração, Carlos. Valeu. Obrigado pelo convite. Valeu. Então é o seguinte, a gente
Primeiro, boa noite a todos, né? Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Do Fred, da Gisele, do Sérgio, especialmente. E é bom, a gente convidou bastante gente, porque a gente acha que o novo foi feito para isso, né? Para tratar de educação, saúde e segurança. Então, a gente, todos nós somos cidadãos comuns, a gente não tem interesse pessoal de se dar bem em política, nada, a gente simplesmente quer resolver um problema que aflige a gente, e como a gente não tem o perfil de ficar vendo o problema acontecer e não fazer nada, a gente se mexe para poder tentar melhorar. Acho que todo mundo está aqui, o André fez isso no Cremerge, o Sérgio, quando criou lá o Stol, também, as pessoas fazem o Helder, com certeza, no CTI dele, o Fred podia estar sossegado em casa também, tranquilo, e se meteram nesse negócio, e a Gisele é a mesma coisa. Eu com a Gisele, a gente conversa muito sobre esse assunto. A gente fala assim, Gisele, o que a gente está fazendo aqui, Gisele? Vamos ficar sossegados. Aí não, mas aí começa a falar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, vamos fazer alguma coisa. E assim a gente vai seguindo. Então, a ideia é apresentar, né, que o Fred se presente, o Sérgio está gravando, a gente não queria fazer essa reunião ao vivo, que seria mais uma reunião fechada, com a apresentação possível, para poder as pessoas terem a oportunidade de perguntar diretamente para o Fred, para a Gisele e para o Sérgio, que vai ser o candidato dos médicos a vereador. Né? Então, eu não tenho batido muito nessa tecla, né, que o Sérgio vai ser o representante da saúde lá dentro, né, quando ele for o nosso pré-candidato, né, dos profissionais de saúde. Realmente precisa. Né? A gente viu a importância disso durante a pandemia. Então, o Fred, todo mundo dispensa apresentações, é o nosso pré-candidato a prefeito da Prefeitura de Janeiro. O Fred trabalhou no Flamengo, trabalhou no Lojas Americanas, tirou os dois, uma gestão excelente, tirou os dois de situações financeiras já complicadas, mas nada se compara nem somando ao que ele vai enfrentar aí, todos os desafios com a cidade de Janeiro. A Gisele também é uma excelente, eu brinco que é minha amiga brilhante, que ela tem mestrado, doutorado, é bióloga, tem pós-graduação em política internacional pela DESC, então, assim, se eu for ficar falando do currículo da Gisele aqui, eu acho que a live acaba e a gente não termina o currículo. Né? O Sérgio, eu me sinto até um pouco culpado, porque eu fui um dos caras que mais encheu a cabeça dele para se candidatar. Ele tinha que se candidatar, ele falou, por que você não se candidata? Vamos dividir isso aí, me candidato uma, você se candidata a outra, vamos fazer um revezamento, porque não dá para ser só um o tempo todo. A gente também tem que cuidar da vida, a gente não vive de política, a gente vive do nosso trabalho, então a gente tem que ter um limite para poder ficar o tempo todo se expondo. Então, o Sérgio, ele é ginecologista obstétrico, também tem mestrado, doutorado, né? O perfil do Partido Novo, um camarada muito bem preparado, que está a fim de tirar um pouco do tempo dele, que ele poderia ter tranquilidade da família, e tocar o consultório dele com um rendimento com certeza superior, para poder tentar dar a sua parcela para tentar melhorar. Foi assim que ele fez na História da Mulher, e o que aconteceu na sequência das gestões políticas e tal, acho que com certeza foi o estupim, né? Ele vai falar melhor disso, ele ter se metido nessa situação, nessa luta aí que a gente está dentro para poder tentar melhorar um pouquinho da saúde que a gente vive no dia a dia. Eu, por exemplo, entrei por conta de não aguentar mais ver, deu 23 anos no INCA, eu não aguentava mais ver simplesmente as pessoas morrendo porque não tinham acesso a exames básicos de endoscopia, de tomografia, que eu só para matricular eu tinha que ter biópsia, eu não conseguia fazer biópsia dos pacientes em lugar nenhum, aí eu começava a ter que tentar conseguir a biópsia de favor de algum amigo, aí você tentava matricular sem biópsia, aí tomava bronca do diretor do hospital, porque não tinha biópsia, não tinha como ter certeza, e eu não conseguia, aquilo ali ia virando uma bola de neve e os pacientes iam ficando morrendo, e eu ocupava um leito, aí o cara que ainda tinha feito seu tratamento não conseguia internar, porque ele estava ocupado com outro que era paliativo, e o hospital paliativo só tem um no Rio de Janeiro. Então, as coisas a gente foi percebendo que a gestão foi embolando e uma coisa grudava na outra. Foi feita aquela ideia boa, que era a ideia da regulação, mas que acabou que selecionou mal os pacientes, uma vez que ela não trata o principal problema, que é a chegada dos pacientes sem condição de tratamento no final do circuito. Né? Então, eu queria começar pelo Fred, a ideia é que cada um apresente em 10 minutos as suas propostas, lógico, de maneira geral, mas mais voltadas para a saúde.
E na sequência o Fred, a Gisele e o Sérgio. E no final a gente abriria para perguntas das críticas que estivessem participando. Fred, está com você. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Carlos aí. Sérgio também está organizando, participando. Gisele sempre. Sueli, que é uma apoiadora. Todo mundo que está aqui nos acompanhando. Bom, primeiro porque eu estou aqui, né? É muito parecido com o Carlos. É muito parecido com todo mundo. Eu tenho 67 anos de idade, nasci aqui nessa cidade, tive a oportunidade de ficar vivendo aqui, nunca precisei trabalhar fora do Rio. Sou de uma família de classe média, estudei em escola pública, fui evoluindo, fiz universidade como bolsista, me formei em engenharia. Meu primeiro emprego foi na Petrobras, onde entrei por concurso, depois Lojas Americanas, 15 anos, depois fui sócio e diretor-geral de uma empresa dona das marcas Richard e Salinas, também redes de lojas. Depois nós vendemos a companhia em 2011 e aí eu fui chamado para participar da gestão do Flamengo. Até esse momento, até mesmo o final lá, final de 17, setembro, outubro de 17, mais ou menos há 3 anos atrás, é que a ficha caiu para mim. Caramba, eu fico aqui reclamando, fico torcendo e não dá certo. Aí eu sempre gosto de olhar as causas, e a experiência do Flamengo mexeu muito comigo, porque no começo eu também tinha dúvidas se poderia funcionar ou não, porque aplicar práticas da iniciativa privada, de empresas bem organizadas, num ambiente com muita interferência política, ainda mais paixão de futebol. Cara, eu até hesitei para entrar. O pessoal, não, mas é isso que a gente quer fazer, e foi feito. E aí, os resultados foram excepcionais. Quer dizer, mudou a prática. Eu olhei para o Rio e falei assim, o Rio tem muito mais potencial do que o Rio de Janeiro. E eu discordo até de que é mais complicado o Rio do que no Flamengo. Na governança, um pouco, mas na oportunidade, o Rio de Janeiro tem muito mais oportunidade que o Flamengo. Muito mais. Mas, olhando esses políticos aí que nós temos votado ou temos considerado, todos mentirosos, sem exceção. Todos, quando não roubam, deixam roubar. Um modelo mental errado, uma atitude errada. E isso está na liderança de todos os partidos, com raríssimas exceções. E eu falei assim, caramba, talvez dê para ajudar. Mas fui investigar, fui olhar. Nesse caminho eu conheci o Partido Novo. E o Partido Novo, eu achei assim, não é perfeito, mas é o único lugar onde um cara como eu, que tem uma vida regular, uma vida séria, uma vida organizada, que eu vejo assim que tem a possibilidade. Encontrei muita gente parecida comigo lá. Assim, vou tentar. Mas eu não queria ser não queria ser candidato, queria ajudar na estrutura. Participei da campanha do João, do segundo turno da campanha do Zema, da transição do governo do Zema, que também montou uma secretaria baseada em critérios técnicos, nunca em cabide de emprego, fez processo seletivo, encontrou empresa independente para fazer recrutamento como se faz em empresa privada. Isso agora é um modelo do Novo. Se eu vier a ser eleito prefeito do Rio de Janeiro, os secretários serão escolhidos assim. Sendo novo ou não sendo novo, é irrelevante para a ocupação de cargo. Poderá ser uma pessoa que gosta de outro partido. Ela tem que ter capacitação, vai ter que trabalhar alinhada com a diretriz que nós tivemos. Eu vejo muita possibilidade, nós não somos favoritos, mas a população quer essa mudança. E cabe a nós trabalhar para que eles possam identificar que nós realmente somos a alternativa. Sem querer ser arrogante ou nada, eu acredito que o Novo é a única alternativa para mudar a política como ela precisa ser mudada. E aí, em resumo, para o Rio de Janeiro, nós pregamos choque de gestão, tolerância zero com a corrupção. Choque de gestão, fundamentalmente, começa
por não aceitar cabide de emprego, não a politicagem, colocar as pessoas certas e capacitadas nos lugares certos, ter planejamento, metas, objetivos claros, copiar as melhores práticas onde elas existem, consolidar essas melhores práticas e muito uso de tecnologia, de sistemas de informação para baratear o custo, para registrar as informações, para baratear o custo e para ter muita transparência para combater a corrupção. É o nosso diagnóstico na saúde, agora, para ser específico, Carlos, e para ser rápido, é o seguinte: tem dinheiro para caramba, mal usado, a corrupção é a maior doença que graça na saúde, por descaso, por falta de atenção, e até mesmo por ter um caminhão de dinheiro dedicado à saúde, é uma tentação para esses saqueadores se apropriarem disso. E nós estamos vendo. Então, integração de prontuário eletrônico, sistema de regulação valendo, integrado para os hospitais municipais, estaduais e federais, ter um sistema de informação que permita ao paciente entrar com o CPF dele e ter acesso a todas as informações, direcionamento para onde ele vai, para onde ele não vai, capturar essas informações para dimensionar os serviços em relação aos diversos locais e para dar informação ao paciente para onde ele deve ir da forma mais rápida possível e, eventualmente, que ele não vá para lugar nenhum, que com o histórico dele, com os exames dele que estão ali, muitas vezes já pode receitar direto sem que ele seja até atendido, né? Porque isso acontece na nossa vida quando o médico, o clínico geral principalmente, tem uma relação continuada conosco. Além disso, a possibilidade do uso da telemedicina. Então, assim, são linhas gerais, montar um sistema de controle centralizado das compras, como se faz em qualquer empresa, para evitar a compra do mesmo remédio por preços diferentes, por quantidades absurdas que, eventualmente, fazem com que eles sejam jogados fora, e também para melhorar muito o gerenciamento da estada dos pacientes nos hospitais. Né? Nos hospitais públicos, o tempo médio de um paciente é de 12 dias, enquanto no hospital privado é de 3 dias. Não estou falando em privatizar, não. Estou falando, por que não adotar as práticas gerenciais que garantam esse atendimento mais rápido, ver onde é que estão os gargalos, que com isso se aumenta muito o atendimento, sem fazer obra e sem gastar nada. Então, de linhas gerais, doutor, para abrir só aí as provocações, é por aí. Muito obrigado, Fred. É importante, assim, lógico que a gente não tem como detalhar o que a gente pensa em fazer, mas a ideia que você passou de uma maneira geral, o que precisa ser feito, onde é que estão os pontos-chave que precisam mexer para a engrenagem começar a andar menos engripada, já deixou bastante claro. Gisele, muito obrigado aí. Gisele, você quer a sua vez agora. Vou me apresentar só brevemente, pessoal. Atender um pedido do Carlos é sempre um prazer. A gente se conheceu em 2018, quando eu decidi, né, Carlos, quando a gente decidiu aí a louca decisão de concorrer pela primeira vez. Mas a verdade é que se nós, pessoas comuns, né, pessoas que já estamos com uma boa parte da nossa vida resolvida, a gente não entrar para a política, os caras que estão aí, que só pensam em eleição, eles não vão sair sozinhos, né? A gente precisa ocupar os espaços. Eu sou cientista de formação, trabalho com patentes e biotecnologia. Antigamente eu brincava que era difícil explicar o que eu faço. Agora, em tempos de coronavírus, que está todo mundo procurando a vacina, fica mais fácil. Quem inventar a vacina não vai querer ser copiado e vai querer a patente, que é um monopólio temporário. O meu trabalho é exatamente esse, avaliar as invenções que merecem esse monopólio. E como boa bióloga molecular, eu avalio desde vacinas, passando por iogurtes, algodão transgênico, se tem modificação no DNA, se tem anticorpo, é comigo. Quando o Fred me ligou perguntando se eu aceitaria participar do processo seletivo, eu tremi 2 dias. E não é figura de linguagem, eu realmente não conseguia ficar em pé.
porque eu comecei a fazer as contas, a fazer as articulações aqui na minha cabeça, e eu passei 2 dias procurando uma desculpa. Eu falei, eu vou ligar para o Fred, eu vou dizer que eu não vou aceitar, e eu não conseguia a desculpa. Eu não conseguia a desculpa. Porque a verdade verdadeira é que se eu dissesse não, eu não conseguiria colocar a minha cabeça no travesseiro. Né? Eu desço todo dia, eu vou ao Pilates, eu vou ao mercado, eu vou à feira, e eu vejo crianças pedindo dinheiro na rua. E para mim isso é a maior motivação. Criança não tem que estar pedindo dinheiro na rua, criança tem que estar na escola, e não só na escola para dizer que está. Estar na escola e saindo realmente aprendendo. Eu venho de uma família pobre e a educação é o que abre portas. Foi a educação que me tirou de onde eu vim e me colocou onde eu estou. A educação é a porta de saída, é o que traz as grandes oportunidades. Vocês que são médicos, vocês sabem o quanto a educação é importante. Eu terminei hoje a revisão do nosso plano de governo, a primeira revisão, o Fred ainda vai olhar, ainda vai mexer, e tem muita coisa para fazer, sim. Mas tudo que tem para fazer é muito possível de ser feito. É muito possível de ser feito. E eu estou muito esperançosa e eu estou brincando, hein? As redes sociais já estão me sugerindo vestidos laranja para posse. Então vamos com a gente. Vou passar a bola aí para o Sérgio, para a gente continuar aí, que as perguntas é que são a parte mais emocionante, a parte que a gente mais pode se apresentar. Vai lá, Sérgio. Sérgio? Tem que abrir o microfone. Meu microfone aqui, vocês estão me ouvindo? Seu microfone, Sérgio. Vou usar esse. Será que ele caiu? Tá, ok. Agora sim, mas não estamos te vendo. Pronto, plano B. Tá dando microfone. Estão me vendo agora? Não. Agora está te ouvindo bem, está sem microfonia. Por enquanto está só a sua fotinha. Eu tô agora vou aparecer aqui. Eu tô com uma questão aqui de internet aqui, está complicado. Então eu tô com dois equipamentos aqui, vendo qual que funciona melhor em que momento. Está ouvindo bem agora, né? Está ótimo. Agora sim. Bom, gente, tem algumas pessoas aqui que eu ainda não tive o prazer de conhecer. Meu nome é Sérgio Teixeira. Como os outros, né? Eu também sempre atuei na iniciativa privada. Eu comecei na iniciativa privada, sempre como médico, na ponta. Depois eu entrei na área acadêmica, fui acumulando. Eu sou um acumulador, né? Acumulei a função acadêmica. Foi quando eu comecei a ir para mestrado, doutorado, para investir na questão acadêmica. Me pensaram para a parte administrativa, inicialmente privada também. E a experiência pública assim, de maior intensidade que eu tive foi, sem dúvida alguma, do Hospital da Mulher, onde eu tive o prazer de conhecer o Helder, que está aqui conosco. No Hospital da Mulher, nós inauguramos esse hospital em 2010 e foram os primeiros contatos com a máquina pública, a Secretaria de Saúde e a engrenagem da máquina pública e todas as dificuldades que isso daí proporciona. Um pouco mais à frente, 2 anos depois, quando eu já estava baixando a poeira do Hospital da Mulher, depois de toda aquela questão de implantação, me pensaram para inaugurar o outro hospital, que é o Hospital da Mãe, é um hospital do Estado também, a maior maternidade estadual, e um novo desafio e um recomeço, né? Com todas as dificuldades também. E eu percebi que, só admitir mais uma pessoa aqui, eu percebi que nesse meio tempo tinham várias coisas que poderiam ser feitas, né? Por exemplo, quando eu fiz o mestrado, eu fiz em cima de sexualidade na adolescência, e lá a gente via um número enorme de grávidas adolescentes, né? Cerca de 20% a 25% dos partos no Brasil, infelizmente, são de meninas, né? Adolescentes.
e tem vários projetos que podem e devem ser desenvolvidos em cima disso. Já no doutorado eu fiz em violência contra a gravidez, até eu colhi muito material no próprio Hospital da Mãe, e isso daí também mostrou uma outra demanda, uma outra carência que a gente tem exatamente com a ótica desses focos. Agora, o principal que eu vejo, principalmente na máquina pública e na esfera municipal, é a fragilidade da atenção básica. Tudo isso que a gente está vendo aqui na pandemia nada mais é do que uma exposição no sistema precário de saúde que todos os senhores já conhecem, né? Então, a nossa atenção básica que tem sido dilapidada ao longo do tempo. Ano passado já perdemos aí cerca de 200 equipes de saúde da família, estamos falando aí de 2.500 profissionais, que depois tiveram que ser resgatados aí a toque de caixa por conta da pandemia. Ou seja, a gente fica oscilando entre pandemia e pandemônio, né? Fica tudo muito confuso. E eu penso que uma linha de cuidados, partindo da atenção básica, onde várias doenças podem e devem ser resolvidas nessa atenção básica, né, para evitar que uma infecção urinária baixa acabe sendo internada como uma pielonefrite, fazendo essa linha de cuidados, diminuindo a fila, aumentando a oferta do atendimento ambulatorial, revendo, conversamos muito com o Fred em relação à questão das UPAs. Tem várias UPAs que nós sabemos que o atendimento delas é basicamente ambulatorial, são pessoas que têm uma dificuldade enorme de marcar uma consulta e leva 2, 3 meses para ela conseguir fazer uma consulta numa unidade básica de saúde, ela acaba recorrendo à UPA, que não é destinada para isso. Então, eu penso que tem que haver um mapeamento em cima disso, e o papel do vereador é exatamente fazer essa fiscalização e buscar soluções para auxiliar a prefeitura a fazer essa parte do executivo, sempre com os olhos também de fiscalização de como é que vai ser, né? Atenção básica, bem estruturada, com uma linha de cuidados, perpassando pela hospitalização, que o Fred bem colocou, que é uma média de permanência enorme que nós temos exatamente pela ineficiência e pela ineficácia do sistema, a gente vai conseguir gerar muito mais esses leitos, desafoga os hospitais, tem outras questões também de pós-hospitalização que podem encurtar o período de hospitalização, enfim, tem bastante trabalho para fazer, soluções que todos nós conhecemos. Agora, falta chegar alguém com vontade política de botar em prática, falta chegar alguém com vontade política de fazer alguns projetos que ajam como facilitadores da saúde e não ficar entravando ela. Não quero me estender também, porque, exatamente pelo motivo da Gisele, eu gostaria muito de ouvir os colegas que estão aqui, o que vocês têm aí de sugestões ou perguntas para a gente começar aí uma coisa mais interativa, um bate-papo. A gente tem aqui 2 perguntas já, né? Uma pergunta do João Paulo, né? O João Paulo pergunta que o Fred comentou sobre 3 e 12, acho que ele não entendeu direito. O Fred quis falar sobre 3 e 12, seriam dias de internação, a média de tempo de internação. O tempo de internação no hospital particular é de 3 dias, no hospital público de 12 dias. A gente, que é médico, sabe que o tempo maior no hospital público é porque o paciente, a maioria das vezes, não consegue fazer os seus exames pré-operatórios fora, então ele tem que internar antes para poder fazer todo o preparo nutricional, preparo de exames e tal, para poder chegar na cirurgia. Então isso ocupa mais tempo o leito, que poderia ser otimizado através dos procedimentos preparatórios. Dos preparatórios normais, né? Isso é um grande gargalo, Fred. Exame de imagem, são 3 gargalos na medicina hoje básica, que é exame de imagem, seja para ortopedia, oncologia, obstetrícia, tudo. Exame de anatomia patológica, onde você vai fazer uma biópsia, e se você conseguir fazer biópsia, onde é que você vai entregar aquele potinho, que o potinho fica circulando para lá e para cá e não tem onde entregar, e quando entrega demora 3 meses para ficar pronto o patológico. E onde é que você vai fazer exame endoscópico? Não tem. Fazer uma colonoscopia pelo SUS é uma maratona mais difícil do que marcar uma audiência com o Papa. Então, assim, eu gosto de dar muito esse exemplo, porque na época da campanha eu cheguei a precificar isso. Um tumor de colo hoje, quando você consegue tratar ele de uma maneira assim, rapidamente, um tumor ainda inicial, o SUS paga em torno de R$8.000 para uma colectomia, isso em equipe médica e hospital. É muito pouco, concordo com você, mas são R$8.000 o custo, quando está pagando.
E se esse paciente for atendido 8 meses depois, já com metástase, porque não conseguiu fazer a coluna, porque não conseguiu fazer a tomografia, porque não sei o quê, o paciente vai fazer ciclos de quimioterapia a cada 3 semanas, e esses ciclos de quimioterapia custam R$7.000, dificilmente ele vai ficar curado, a chance de cura é menos de 5%, enquanto no primeiro caso é de 80%, de retornar ao trabalho em torno de 40 dias, e ele vai morrer com 1 ano, enquanto o outro tem 80% de chance de ficar curado. Então ele vai custar 12 vezes mais caro, não vai resolver, vai ter fora isso é um custo direto, né, de quimioterapia, o custo do SUS, tabela SUS para quimioterapia. E em relação a fora, custo de INSS, custo social, custo familiar, custo efetivo, todos os outros custos. Então, nós teve um caso semelhante do amigo seu, e eu tentei te mostrar isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Então, é exatamente isso. É cuidar de toda a preparação das atividades que preparam. Tem vários exemplos. Isso diminui o custo ao invés de aumentar. Então, na verdade, tem esse dinheiro já dentro do sistema. É aquele negócio, é aquele investimento cujo retorno está na hora. Vem na hora, imediato e uma melhoria muito grande. O caso que eu me lembro de ter conversado com você é até sobre o algoritmo do CISREG, daquele caso do câncer, que tem um erro no algoritmo, que faz o paciente que ainda tem chance de cura ficar esperando pra caramba, que lá no final a possibilidade dele é só o atendimento paliativo numa hora que ele já está sem condições de ser recuperado. Então, você não privilegia o atendimento que permite a cura, mais ou menos ali o que você está falando, e gasta muito mais dinheiro num tratamento que não vai resolver. É a loucura. O nome disso é falta de gestão, é falta de organização, é falta de planejamento. É o que nós, assim, brincando, dizemos que é o sistema DDD da saúde. Descaso, desrespeito e desperdício. Isso dá para fazer. Precisa de vontade política e, logo, capacidade de organização. Não precisa nem ter especialidade médica para fazer isso. Precisa ter noção de alocação, sequenciação, identificação de pontos críticos, dimensionamento de demanda, né? E aí você ataca os gargalos, organiza e você tem um ganho monumental na vida das pessoas, que é o mais importante, na velocidade do atendimento e ainda gastando muito menos. Eu já vivi várias experiências na minha vida ligadas à iniciativa privada. Por exemplo, reduzir estoque e aumentar a presença. Quer dizer, você reduz o estoque e diminui a falta. Existe, tecnicamente, um ponto ótimo para fazer isso. Em qualquer atividade, eu vivi disso muitos anos, porque a minha formação é em pesquisa operacional. Isso tem técnica, tem forma de fazer. E tem muito produto de prateleira para fazer isso. E nos hospitais privados é feito, claro, porque ali tem um foco no resultado, tanto na vida do paciente e também na questão da economia. Esse bate até com a pergunta aqui da Patrícia Carvalho, né, que pergunta, já que a gente está dando foco em saúde, por onde começar a resolver a falida saúde carioca, né? O que você falou, né? Primeiro, o fato que aquela frase que você sempre usa, que é o choque de gestão, né? É a primeira coisa, tratar os gargalos e com seriedade. Né? Assim, também o uso intensivo da digitalização, da informação, porque você captura a informação, registra a informação e você começa a ter estatística e dados, base de dados, para ir conseguindo fazer as alocações dos recursos da forma de otimizar, primeiro, a vida e a saúde das pessoas, da velocidade, mas junto com isso, por tudo que o doutor Carlos falou aí, você também vai ter uma baita de uma economia. Então, é uma questão muito fácil de resolver. Precisa de competência, precisa de vontade política, precisa de tolerância zero com a corrupção.
A gente tem uma pergunta aqui do Arthur Damasceno. O Arthur Damasceno, ele é nefrologista, foi médico do cuidado paliativo lá do Instituto Nacional do Câncer durante muitos anos, trabalhou comigo na emergência, excelente médico, resolvia tudo que eu não sabia resolver. Ele falava, Arthur, resolve isso para mim, ele resolvia para mim lá, e ele foi, infelizmente, foi capturado pelo fundão. Então, a gente, por conta de aquelas situações de carreira, né? Então ele tem uma pergunta aqui que ele fala que é muito verdade. A estrutura da saúde é um pouco bizarra. Você sai da estrutura de assistência básica, da clínica da família, direto para o hospital especializado. A gente não tem uma coisa intermediária, que são as policlínicas especializadas, que resolvia uma grande parte do problema antes de chegar no hospital de alta demanda. E ele fala também que nada disso funciona sem as equipes médicas. E as equipes médicas é aquilo que ele sempre fala. Quando o mau funcionário é tratado igual ao bom funcionário, o bom desanima e o mal não melhora. Então, a gente tem que ter uma soma de produtividade e qualidade na remuneração. Também não adianta querer pagar, o município pagar R$2.000, R$2.400 bruto para um cara com doutorado, que ele não vai dar o melhor de si ou não vai nem ficar lá naquele trabalho. Né? Então, é uma coisa que passa pelo mérito e pela remuneração também, né? Mas a remuneração não só por tempo, né? A remuneração por qualidade e por produção. Você tem... Diga. Só complementando o que você falou e em cima do que o Arthur disse também, está dentro do projeto SUS as policlínicas. O que a gente tem é realmente uma desarticulação, é o que você vive dizendo, o Fred também tocou nesse ponto. Quer dizer, o que falta é essa linha de cuidados, essa articulação dentro do sistema. Existem várias comissões dentro da prefeitura que não funcionam, né? A gente tem títulos nacionais de campeões de tuberculose, campeões de sífilis, doenças básicas, onde os comitês eles se limitam a contabilizar os resultados, sem gerar nenhum tipo de plano de ação. Então, não roda esse PDCA, como a gente fala, né? Não tem uma análise do resultado, em cima dessa análise, ver que tipo de demanda pode gerar daquilo e que tipo de ação que a gente pode fazer para contabilizar aquilo. Né? A gente vê nas maternidades a quantidade de sífilis congênita, que é uma doença indecente, que não é para existir. A gestante teve 9 meses para poder tratar e curar isso, mas ela chega no parto com essa cifra. A gente tem tuberculose, né, espalhada por toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, com algumas áreas de maior concentração, onde os comitês de notificação compulsória só ficam contando, não precisa nem ser médico, pode botar qualquer contador lá para fazer isso, porque eles se limitam a contabilizar o número de casos sem gerar nenhum tipo de plano de ação, sem nenhuma análise de prontuário, sem nenhum tipo de fiscalização. Né? Eu acho que o problema acaba sendo o mesmo, você ter um plano de ação sem ter os números, ou então você ter os números sem ter o plano de ação. Então, acaba que não resolve do mesmo jeito, né? Então, você tem toda a despesa para poder quantificar os números e não faz nada, então você faz nada porque você foi colocado lá, você viu um problema, algum parente seu teve aquele problema, você vai lá e atua pontualmente, no caso, que resolve a base do problema, né? E o Marcelo Belo fala bem isso. Marcelo Belo, para quem não conhece, ele é mastologista, ele é diretor do Hospital do Câncer 3 do INCA, e é meu amigo também, e amigo do Sérgio. Então, ele fala assim, não adianta nada você ter uma ideia brilhante, tipo uma regulação, se você não integra a regulação municipal, que seria a regulação da assistência básica, com a regulação estadual, que seria a regulação especializada. O Rio de Janeiro tem uma distorção, porque o Rio de Janeiro tem a rede federal, isso não tem nenhum outro estado. Então, como aquela sequência da rede estadual, a rede federal acaba modificando. Isso é uma coisa importante. Eu chegou a comentar um pouco sobre isso, né, Fred? Sobre essa parte da regulação e a integração. Tem que integrar tudo, isso é básico. O sistema, na verdade, ele é único. Se ele é único, ele tem que estar integrado. Você não pode ter pedaços separados. Transparente, né? Eu acho que terça-feira tem que ir para a internet. Você diz que está na fila, que acontece muitas vezes, eu vi isso na minha campanha. Celular. Isso aí. Ele pega aquele teu processo, coloca e vai para uma gaveta. Se o vereador não pedir, ele não sai da gaveta, se não entra no sistema. Então você diz que está na fila, eu estou na fila da Erna, mas qual é o seu número? Meu número é 78 mil. Aí você daqui a pouco você
você continua 75, mas já operaram 15 mil hérnias. Pô, como é que pode? Então, quer dizer, tem que ter uma transparência no número, né? O Arthur aqui fala mais uma vez sobre telemedicina, acho que é fundamental, acho que o Covid gerou isso, né? Está possibilitando, inclusive, essa reunião. Acho que se não tivesse tido Covid, a gente não estaria tendo esse tipo de reunião, estaria lá no CBC, gastando aquela fortuna que a gente gastou para poder alugar o auditório da outra vez. E a telemedicina acho que veio para ficar, segundo as reuniões virtuais. Você quer comentar alguma coisa, Gisele, Sérgio, Fred? A gente até já falou disso. Isso deve entrar no sistema para atender mais rápido, para baratear e agilizar. Né? O Marcelo Belo lembra essa situação aí da divisão das estatais federais e estaduais municipais, que é sui generis, especialmente no município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro tem 7 vezes mais hospitais federais do que todo o resto do país, junto. Não sei se vocês sabiam disso. Sabia. Então, o Hospital Federal tem pouquíssimos outros lugares. Acho que só tem... Só em Porto Alegre tem mais. O Rio de Janeiro ainda se considera a capital do Brasil, né? O André fez uma pergunta interessante. O André é neonatologista, pediatra, ele é conselheiro do CRM, foi eleito agora nessa nova chapa, há 20 anos não fazia lá e não fazia nada. Tipo, a gente vai ser, eu espero que nós sejamos ano que vem. Então, a gente pergunta assim, se a gente pode criar uma Secretaria Municipal de Saúde mais atenta aos médicos e aos profissionais de saúde. Né? Eu gostaria muito eu vi a pergunta e eu gosto muito e falar muito qual é a minha mentalidade empresarial que vale muito para a cidade do Rio de Janeiro. Eu não acredito em solução de gabinete. Quem sabe mais são sempre as pessoas que vivem os problemas. Então, vamos sim ouvir, vamos incluir as pessoas nas soluções, André, 100%. Inclusive, fora da área médica, nós pregamos a descentralização administrativa na cidade do Rio de Janeiro, de tal maneira que os gestores regionais, nós temos 33 regiões administrativas, que eles sejam praticamente prefeitos, que eles tenham as responsabilidades locais. Todos os estudos para encontros de solução têm que ser feitos com as pessoas que entendem do problema. Eu sempre usei essa metodologia em todas as empresas onde eu participei, todas. E isso é que faz você ter um engajamento muito maior das pessoas, um senso de pertencimento, e acaba que você tem também soluções muito melhores, porque elas vêm do problema real. Então, 100% de acordo. Vamos envolver, sim, o tempo todo e vamos trabalhar para que as lideranças sejam de pessoas que venham desses grupos, porque é isso que conta. Em Minas Gerais, primeiro, segundo escalão do governo em todas as áreas, processo seletivo, 95% das pessoas escolhidas ou mais já estavam lá, só foram identificados e valorizados. Não tem cabide de emprego, não tem cabo eleitoral, não tem cara do mesmo partido, não tem nada disso. E aí você valoriza muito as pessoas que já estão há anos e anos e anos, muitas vezes até sendo depreciadas, perdendo o estímulo por falta desse tipo de atitude. A gente tem uma pergunta aqui da Patrícia Carvalho sobre aborto legal. Como legalização do aborto? Sobre aborto legal, outras exceções já previstas em lei. Risco de vida da mãe, etc. E que o Sérgio pode falar melhor, isso não é fácil. A pessoa que foi estuprada ou que está em risco de vida de morte da mãe, ou paciente anencéfalo, filho anencéfalo, não tem acesso rápido ao aborto, que é vítima, e acaba tendo que fazer praticamente uma mini cesárea para tratar diariamente com fetos em grandes estados de evolução. Isso a pergunta da
Patrícia Carvalho, que é advogada especializada em direito médico. Olha, Patrícia, eu não sei quem quer responder, eu posso falar, não sei se o Celso quer falar antes. Pode falar, Fred, que depois eu queria dar uma observação em cima disso. Eu entendo o seguinte, o que está na alçada da prefeitura de mudança de legislação que caiba ao município, eu sou a favor de fazer e de ter a máxima liberdade para as pessoas escolherem o que elas quiserem fazer. Me parece que nessa questão aí as leis são mais federais. O que eu posso garantir é que cada pessoa em situação de saúde, de necessitando atendimento de saúde, será atendida. Sou a favor de liberar, mas o que não está na alçada do prefeito, nesse caso, a gente vai lutar, mas não tem condição de fazer por nós mesmos. Em relação a esse tema, como o Fred falou, isso daí é uma lei federal, né? Já existem critérios para a realização do aborto, para o caso do estupro, risco de vida materna, com alguma jurisprudência, como é o caso da anencefalia que o Carlos colocou. Uma coisa que eu penso que a gente tem que ter muito cuidado, eu vejo grandes dificuldades nas maternidades aqui do Rio, do Brasil de um modo geral, aqui no Rio também não foge disso, é o índice de lotação dessas maternidades. As maternidades, elas normalmente trabalham com uma taxa de ocupação de 110%, 115%. Né? Algumas conseguem fazer um giro, como o Hospital da Mulher durante muito tempo conseguiu fazer, eu não sei, estou afastado de lá há algum tempinho. O Hospital da Mãe também conseguia fazer, embora sejam maternidades de grande volume, nós estamos falando aí na casa de 750 partos mês, mesmo assim daria para fazer o giro para não ter pacientes fora de leito. Né? Agora, uma coisa que tem que ser ressaltada e que é pouco dita é que morte por abortamento, que levantadas para flexibilizar a legalização do aborto, elas ocupam a quarta, quinta posição. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto dando um... Domingos, fecha o microfone do Domingos. Então, quarta ou quinta causa, dependendo da fase, oscila nesse patamar. E enquanto a primeira causa realmente de óbito materno, de mortalidade materna, é parto. Nós estamos falando de infecção, nós estamos falando de hipertensão, nós estamos falando de hemorragias. Então, num sistema onde há um estrangulamento, uma superlotação das maternidades, flexibilizar um pouco mais o abortamento, veja bem, eu não estou entrando no julgamento de mérito do aborto em si, não é isso. Eu estou falando apenas uma questão de logística. A gente tem que primeiro resolver, antes que haja uma flexibilização disso, resolver esse problema de superlotação das maternidades. E aí volta aquela história que o Fred bem colocou da questão da linha de cuidados, né, para poder diminuir a média de permanência, aumentando o giro de leite, para aí sim a gente pensar em outra coisa. Domingos, fecha o microfone, por favor, está fazendo interferência. Isso, pronto, fechou, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Lima. O Ricardo é cirurgião, ele trabalha em CTI, lá no Samaritano, e ele fala aqui sobre a parte da gestão. Ele fala que muitos amigos dele já tentaram trabalhar na gestão pública e tal, e acabaram desistindo, porque enfrentar essas ameaças feitas pelos bandidos da corrupção aos gestores hospitalares é uma coisa muito complicada e gera até ameaça de vida. Então, como é que a gente poderia tratar essas pessoas que chegam na gestão? Que realmente é uma coisa que eu tenho percebido. O cara ser ordenador de despesa no covil de lobos é uma coisa muito complicada, porque no final o Ministério Público vai no CPF dele. Então o cara que está lá de boa vontade, ele vai acabar entrando num cano sem tamanho por coisas que até lá na frente não foi motivação dele. Ele não tem como controlar tudo isso. Como é que a gente protege essas pessoas de bem que vão estar lá,
sem da corrupção e dessas ameaças, sem fechar demais para que ela também fique blindada para poder roubar. Né? Isso é uma pergunta boa. Eu entendo que nós temos que criar procedimentos onde a responsabilidade seja centralizada, aí sim, na Secretaria de Saúde, para tirar o problema de quem está na ponta, que o cara pode dizer, não é comigo. É uma questão de que eu não posso fazer diferente. Entendeu? Eu vejo buscar esse caminho e aí, pelo lado da Prefeitura, buscar entendimento com o Ministério Público, trabalho aí sim institucional, de mostrar os problemas que aparentes intervenções do Ministério Público prejudicam muito mais o paciente do que ajudam, porque destrói o sistema. Mas tirar isso da ponta para que o cara ali não fique exposto, né? No limite, não. É um procedimento da Prefeitura e aí sim que o Ministério Público entre contra a Prefeitura. Isso aconteceu muito, só como a título de exemplo, na radioterapia lá no Instituto. A radioterapia no Rio de Janeiro ficou uma coisa muito complicada, você não tinha muitos acessos, e o INCA funcionou muito bem com a radioterapia durante muito tempo, então os outros estados não conseguiam fazer a radioterapia. Aí a solução do Ministério Público foi pegar o do INCA que funcionava e botar numa única fila. Então o paciente do INCA parou de ter acesso à radioterapia do INCA porque passou por uma fila lá fora e o de fora não teve acesso. Acabou que é a famosa solução do cobertor curto, né? Você tinha um grupo que funcionava bem, escalonava bem, então hoje, para poder pedir radioterapia para um paciente meu, eu tenho que mandar para a regulação e a regulação distribui para onde quiser. Eu já vai fazer radioterapia em Petrópolis, Nova Iguaçu, quando o consultório do radioterapeuta é na sala do lado. E a radioterapia tem um prazo para poder você fazer depois da cirurgia, isso perde esse prazo. Então, às vezes, o Ministério Público, no intuito de ajudar as boas intenções, acaba, às vezes, atrapalhando. Não que não seja importante, é importantíssimo. Graças a ele, a gente está vendo. Quero, Carlos. Muitas das coisas que estão sendo trazidas aqui são problemas que não são problemas só da saúde, mas do serviço público de um modo geral. Né? O Carlos sempre dizia em 2018 que o câncer do serviço público é a indicação política para Carlos Chaves. E uma das coisas que o indicado político faz, e quem trabalha no serviço público sabe muito bem isso, é não realizar os procedimentos, não colocar os procedimentos de maneira clara, assinar e colocar a público. E deixando a responsabilidade para o servidor público, seja ele qual for, é para ele decidir. E aí isso dilui a responsabilidade administrativa e vai direto no CPF de quem assinou aquele dado despacho, por exemplo, né? Então, é preciso, e não só na saúde, mas como no serviço público como um todo, trazer essa responsabilidade para a prefeitura por meio de procedimentos. E vocês falaram também de uma coisa que me lembrou muito que eu tenho no meu trabalho no INPI, que é a fila. A fila precisa ser transparente. A fila precisa ser absurdamente transparente. Ela não pode ser translúcida. Ela não pode ser mais ou menos transparente. Ela não pode ser uma média. Você realmente tem que saber o que está acontecendo. Eu acho que a transparência protege muito o servidor público, porque fica claro, a gente está vendo o que está acontecendo. Né? E a opacidade, a translucidez existe justamente para esconder a corrupção. E o problema principal da saúde hoje é a corrupção. Então, transparência e procedimentos muito claros. Sérgio, tem uma pergunta do Helder Mello sobre mortalidade materna em Covid. Você pode responder? Eu estava exatamente lendo aqui. O problema maior é a estrutura, né? O que nós vimos nessa estratégia? O grande erro da estratégia do Rio de Janeiro foi exatamente não tê-la. Nós vimos uma série de ações descoordenadas, onde o que o Estado poderia ter feito seria prover uma estrutura suficiente de suporte para que o tratamento fosse o mais adequado possível. Eu tive a oportunidade de visitar os hospitais de campanha, onde a maior parte deles estavam totalmente desativados, alguns não tinham nem leitos, alguns tinham leitos, mas não tinham equipamentos, outros tinham equipamentos, não tinha leito e não tinha equipe de profissionais de saúde, ou seja, por exemplo, o Hospital do Maracanã, metade dele nunca foi ocupado. Certamente não foi por questões de falta de demanda, foi
questões de falta de estrutura, mesmo tirando os respiradores do Salgado Filho e do Miguel Couto, levando junto com equipes de saúde para lá para o hospital de campanha, cobrindo a cabeça e descobrindo o pé. Então, o que houve foi uma falta de estruturação do sistema de saúde e nós tivemos, sim, infelizmente, um índice alto de óbitos por falta de atendimento. Enquanto São Paulo teve alguma coisa na faixa de 26 por 100 mil, aqui chegou a 40. Não porque a estratégia deles fosse melhor, mas a nossa estratégia foi péssima. Não teve estratégia. A nossa estratégia foi a falta de estratégia, né, Sérgio? A falta de estratégia. Né? Exatamente. A gente tem uma pergunta do André aqui, e que bate com a pergunta do João Paulo, em relação à pejotização e aquela eterna demanda. O modelo da OS é melhor ou o modelo da administração direta é melhor? Né? O que é mais efetivo, o que é mais custo efetivo, o que é melhor para o cidadão, o que é melhor para o paciente, o que é melhor para a prefeitura? Acho que aí caberia um comentário do Fred e da Gisele, né? Bom, a minha leitura é a seguinte: você, para contratar, você tem que pegar os parâmetros de desempenho, ainda mais quando você tem atuação direta, e você só vai contratar, se for contratar, de uma forma mais barata e mais eficaz do que você faz da administração direta. Simples assim. O que acontece é que na contratação das OS é o paraíso da corrupção. A gente está vendo aí, está nos jornais. O problema não está necessariamente no modelo de OS. O modelo está antes. Está na forma como se contrata, de não ter comparações, de não ter padrões para a contratação. E aí é essa festa, na verdade, é esse terror macabro que nós temos visto aí. Mas eu acredito, sim, que uma parte do serviço, principalmente quando você considera o variável, deve-se considerar a contratação da iniciativa privada. Em São Paulo tem alguns ótimos exemplos de aproveitamento, de ociosidade de hospitais de qualidade para operar a complementação do sistema de saúde. Fica mais barato do que desenvolver a atividade direta. Mas tudo aquilo que é fluxo contínuo, o mínimo, que garante que você tem sempre fluxo, você provavelmente vai conseguir um custo mais baixo com a atividade direta. Porque não tem, teoricamente, as OS não eram para ter lucro, mas sempre tem. E nas atividades variáveis, você contratar de uma forma variável, exatamente para não ter o custo fixo desnecessário. Uma das meus fascínios para essa chapa que se montou entre o Fred e a Gisele é justamente essa dicotomia serviço público e iniciativa privada. Então, agora eu quero ouvir o viés do serviço público. O que a Gisele pode falar sobre isso pelo olhar do servidor? A gente se complementa, né? É muito engraçado. Bom, do ponto de vista do servidor, o mais importante é manter o servidor na parte de regulação. Então, cabe ao servidor avaliar muito bem esse contrato, atuar na redação do contrato, na fiscalização do contrato. E o que o Fred falou muito bem. Você tem que contratar bem. O modelo em si de contratação não é ruim. O problema é que você está contratando de qualquer jeito. Você está usando o meio, né, de contratação para fins escusos, e isso não pode acontecer. E aí é o servidor de carreira que entra para garantir que isso não aconteça. Tem muitos bons servidores de carreira na prefeitura que eu tenho certeza que estão largados num canto, muitas vezes em depressão, porque a gente sabe que a gente é do serviço público, né? Você entra, tenta resolver, você se frustra e aquilo vai angustiando e você não consegue resolver, ou você sai do serviço público ou você entra em depressão. E a gente precisa recuperar esse servidor público e valorizar o bom servidor público. O servidor público não é vilão, e a menos que você defenda uma anarquia, você vai precisar de servidores públicos bons, servidores públicos. Então, a gente precisa vir aí com uma gestão bacana de valorização do servidor público, dos bons servidores. E lembrar que o custo de OS ele é extrateto, e você não faz parte da lei de responsabilidade fiscal. Então, isso facilita ela ser usada para
poder roubar. Foi um exemplo clássico, foi que está aberto. Não falta dinheiro na saúde, não falta dinheiro na saúde. É só fazer uma limpa, não falta. Carlos, uma coisa que eu observo é o seguinte, já está com um tempinho de estrada, eu tenho 36 anos de formado, então eu peguei todos esses sistemas de administração que houveram aí nas últimas décadas. Desde a administração direta, as cooperativas também tiveram uma época também em moda, depois passou para gestão compartilhadas, e atualmente OS, e aí tem a fundação. Eu estou convencido que o modelo, todos eles podem funcionar. O que falta é uma pessoa capaz para ficar gerenciando isso, né? O importante é o gestor e não o modelo. O modelo ele pode se adaptar para criar eficiência, para criar eficácia. Agora, como a Gisele bem colocou, tem que haver uns olhos de regulação do Estado, né? Você pode usar a iniciativa privada, mas com indicadores qualitativos e quantitativos eficazes que eles possam realmente espelhar o serviço que está sendo prestado, junto com uma fiscalização in loco que a gente não observa. Eu não me lembro, durante o período que eu estava na direção do hospital, de nenhum dia fosse algum parlamentar lá, algum vereador ou algum deputado para fiscalizar. Iam sim, para pedir algumas coisas, para troca de favores, né? Então, o que a gente sempre colocou, o Partido Novo ele não está aí para ficar... o objetivo não é criar, distribuir favores, é reconhecer direitos. Então, a gente tem que criar uma estrutura para funcionar e ter uma fiscalização em cima de uma pessoa que tenha competência para fazer essa fiscalização. Infelizmente, na área da saúde, essa fiscalização está faltando já há bastante tempo. Então, nós chegamos a ter o absurdo de ter OAS fiscalizando OAS. Isso faz o menor sentido. Pois é. Eu vou passar a palavra para o André, que ele representa aqui o CRM aqui na nossa reunião. E, André, você quer complementar? André? Bom, é que eu tô de plantão, estou trabalhando aqui. Né? Eu sou intensivista também, né? Sou intensivista pediátrico, neonatologista. Estou de plantão aqui no Albert Schweitzer agora. Eu coloquei a questão da pejotização, porque isso é uma queixa que tem chegado muito no CREMERGE na mão da gente, não pela pejotização em si, mas pela fraude que está sendo utilizada pelas OS e até pelo governo de forma direta, para burlar o sistema trabalhista, burlar o fisco e burlar a previdência. Né? São formas de fraude que eles estão utilizando, de utilizar uma empresa onde você é obrigado a assinar um contrato como sócio daquela empresa para poder prestar serviço. Né? E isso, infelizmente, não está acontecendo só no serviço público, está acontecendo no serviço privado também. A coisa chegou a um absurdo de eu receber uma queixa do pessoal do SAMU referente a falta de pagamento há 2 meses e tal, não sei o quê. E, cara, falta de pagamento é problema trabalhista. Aí, quando eu abri aquilo para ler, eu solicitei esclarecimento ao responsável técnico dessa empresa que estava contratando o pessoal do SAMU e não pagava, e descobri que era uma EIRELI, ou seja, uma empresa individual, uma única pessoa, recebendo 76 milhões para gerenciar o SAMU. Meu Deus. Meu queixo foi no chão. Eu falei, gente, isso aqui é caso de cadeia, isso é para ir para o Ministério Público. Então a gente encaminhou isso ao Ministério Público e tal, mas aí a empresa até foi retirada lá do SAMU, eles modificaram os contratos lá. Mas a parte que me preocupa é você ter servidores que entram numa unidade qualquer para trabalhar e dar suporte. Por exemplo, aqui eu tenho um CTI pediátrico, aqui está tudo errado, tem um monte de coisa errada que aconteceu aqui. Essa já é coisa que a gente pode até discutir mais tarde, até por ser um hospital municipal, acho que isso interessa a vocês. Mas a pessoa é obrigada a ser uma pessoa jurídica e se ela sofrer um acidente de carro na rua, ela tem a renda dela zerada. Ela não vai mais poder trabalhar e não tem nenhum tipo de garantia, não tem nenhum tipo de estrutura. Então, se a pessoa está há 3, 4 meses, não teve tempo de formar um caixa para poder se
sustentar durante um período que fica. Tem uma colega daqui que ficou grávida, descobriu que estava grávida aqui no plantão, ela trabalhava no meu plantão, ela chegou, estava com uma dor abdominal e tal, não sei o que, ela veio lá embaixo. Aí fez um ultrassom, viu que tinha um feto, aí passou no departamento médico e foi colocada em licença maternidade, mas aqui ela tem carteira assinada. Mas se fosse dessa PJ, ela simplesmente não ia estar na rua sem direito a nada, com um filho para sustentar em breve. Então, essa parte me preocupa muito, porque como por 25 anos de serviço público de São Sebastião, que foi praticamente extinto pelo governo estadual, e no Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, que eu sou estatutário, né? Então são 25 anos vendo as mudanças e vendo que não há melhora para o servidor, vendo que a chance de você ter uma melhora do serviço fica muito aquém do que a gente poderia por falta de gestão adequada, né? E a minha, como é que eu vou dizer assim, o meu convencimento de vir ao partido, de vir para o Partido Novo, foi justamente porque eu acredito que isso possa ter solução, não só através da iniciativa privada, mas através de uma gestão com mentalidade de iniciativa privada. É isso. Então é isso que eu espero de vocês, é por isso que eu estou lutando aqui, para ver se a gente consegue transformar a vida do servidor público, porque não só do servidor público, mas das pessoas que trabalham para o público, mesmo que sejam servidores privados, transformar isso em alguma coisa melhor, porque a única forma de você prestar um serviço adequado, de você trazer o que a população precisa e merece, é através de você ter uma equipe qualificada trabalhando, você ter pessoas, como é que eu vou dizer assim, não seria só o bem remuneradas, mas satisfeitas com o que estão fazendo. Com trabalho digno, basicamente é isso. Concordo 100%, André. Só complementando Eu te falo. um detalhezinho, Carlos, em cima do que o André falou da pejotização, e isso não só a questão tributária que é burlada, mas também tem a questão qualitativa. Né? Eu dou um exemplo de um contrato, por exemplo, de um ambulatório, de um hospital do Estado, né, que todos os pré-natalistas tiveram que fazer uma PJ. Nessa PJ tinha um índice qualitativo, um indicador que era quantitativo, que era o número que tinha que fazer 1.300 consultas por mês, de segunda a sexta-feira, de 8 às 5 da tarde. Quando eu fui ver, quem é que estava fazendo isso? Quantos médicos? É só fazer a conta que você vai ver que o cara estava levando de 5 a 6 minutos para fazer cada consulta, né, entendendo que aquilo dali era um bom serviço prestado. Isso ainda, levando em consideração que ele chegava às 8 em ponto e saía no final do expediente às 5, que nem sempre acontecia. Então, quando chega na secretaria, quando chega no governo, você olha os indicadores, as metas estão sendo cumpridas. Mas se você não for lá ao local para fazer essa fiscalização, isso daí vai passar batido sempre. E a PJ, ela também acaba encobrindo esse tipo de situação. Tem muito a ver com a pergunta do Helder, isso que você falou, né? Os indicadores nem sempre indicam o que você quer ver. Então, às vezes... Só acrescentar uma coisinha. Uma das coisas que passou pela gente, logo no início, foi as UPAs estaduais, que eu não sei para que existe UPA estadual, né, de Botafogo e Copacabana. Logo que a gente chegou no CREMERG, aconteceu uma quizumba lá e a gente foi lá para ver se resolvia. E a gente descobriu que as pessoas que estavam lá dando plantão eram contratadas pelo WhatsApp, sem nem avaliação curricular. Isso é outra coisa que esse tipo de pejotização oculta. A qualidade do profissional que está atendendo ali, muitas vezes é nula. Né? E isso continua acontecendo, infelizmente, no serviço público. Né? Então, era só para acrescentar isso. A questão da pejotização é um pouquinho mais ampla, né? Eu acho que ela é federal e ela acontece no serviço público, no serviço privado, e foi praticamente, o governo praticamente empurrou, ele inflou o direito do trabalho de tal maneira que empurrou as pessoas para a pejotização, né? Aí a gente está batendo na outra trave e tem que voltar para o meio do caminho para um ponto de equilíbrio. Acho que a gente está nesse momento entendendo mais ou menos isso. Mas André, uma coisa que é fundamental, eu sei que vocês estão discutindo indicador, eu vivi a minha vida toda montando indicadores, sempre. Se você
monta um indicador de uma forma equivocada, você está incentivando um mau serviço, em qualquer situação. Então, tem que tomar um cuidado muito grande sempre. Assim, qual é o objetivo? Não, o objetivo é ter o paciente bem tratado, bem cuidado. Então, você tem que medir isso. Se eu não estiver medindo isso, estiver medindo uma variável intermediária, que é o número, por exemplo, de atendimentos por dia, porra, caramba, aí o cara vai entrar numa linha de montagem ali, não vai atender ninguém direito, é quantitativa, atendeu pra caramba. Isso faz o menor sentido. Como hoje também, estou saindo da área médica, contrato de saneamento de empresa terceira, se contratava muito pela obra, por ter construído uma unidade. Muito bem. As unidades eram cada vez mais caras, independente se estava saneando ou não, tratando esgoto ou não. Hoje, as contratações, já tem exemplos lá em São Paulo, o cara está contratando pela saída do esgoto tratado, pelo nível de qualidade do esgoto tratado. Aí o que acontece? Quem é contratado vai cuidar de fazer uma unidade barata, porque quanto mais barato ele fizer, se ele conseguir a qualidade do esgoto tratado, ele vai ganhar mais. Você muda a lógica, indo sempre com o indicador que cuide do objetivo fundamental. Se você não tiver no indicador considerando o objetivo fundamental, e aí na questão de um atendimento médico podem ter complexidades, mas como você perguntou, envolvendo as pessoas do setor para construir esses indicadores, nós chegaremos lá. E a remuneração vai ser sempre em função da qualidade do serviço. Tem a qualidade do serviço, remunera. Não tem, passar bem. A Gisele fala muito sobre essa parte do servidor público, na parte da estabilidade, né? Que a estabilidade do servidor não tem a ver somente com a proteção do mau servidor, né? Tem a ver também com a proteção do serviço público em si, né, Gisele? Que você, às vezes, a estabilidade é o único ponto que pode impedir um gestor político de roubar mais do que já está roubando, porque aqueles servidores não podem mandar embora. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você fala isso muito bem e reflete bem o que eu penso. Eu sempre falo a questão da estabilidade do serviço público, da lógica por trás da estabilidade, né? A lógica por trás da estabilidade é o seguinte: eu posso mandar o meu chefe para o Ministério Público, eu posso representar o meu chefe na corregedoria, entendeu? E o meu chefe não pode fazer absolutamente nada comigo, né? Esses grandes escândalos de corrupção que a gente viu acontecer, eles só aconteceram porque os corruptos colocaram uma cadeia de comando de comissionados, de cargos comissionados. Ou seja, o chefe de gabinete é comissionado, o assessor é comissionado, vira tudo comissionado, ninguém tem estabilidade, ninguém pode dizer não, ninguém entende de direito administrativo mínimo, porque o servidor público precisa entender, e isso permite que a corrupção aconteça. Né? Então, o servidor público ele tem o dever de representar, é o CPF dele que está ali, ele tem muito a perder se ele deixar a corrupção acontecer. Então, cargo comissionado, gente, tem que ser o mínimo do mínimo do mínimo necessário, preferencialmente ocupado por servidor de carreira e, melhor ainda, por processo seletivo, selecionado mediante processo seletivo. Acho que essa é a lógica, é diminuir as indicações políticas assim, ao topo do topo, né, e diminuir o quantitativo também de cargos comissionados. É como o Zema fez, ele demitiu todo mundo, 100% dos comissionados, contratou uma empresa que nunca tinha acontecido isso no Brasil, que muitos aqui, né? E contratou um serviço de RH para poder resselecionar. O chefe pode comentar rapidamente. Né, o exemplo que eu dou é que é comum, assim, eles chegam, né, chega o cara lá indicado pelo político, e aí tem alguns cargos em comissão que só podem ser ocupados por servidores. Mas aí o servidor da antiga não quer aceitar, porque sabe que vai ser apurrinhação, não vai ganhar o suficiente, o CPF dele está na linha, papapá. E eles colocam um novinho, o cara que acabou de entrar, que ainda não entendeu o que está acontecendo, e aí você tem uma inversão, você tem o inexperiente chefiando o experiente.
Gente, é a bagunça, é o que o Fred fala, descaso, desrespeito e desperdício. Isso, a DDD, não só da saúde, é do serviço público. Gente, pô, o assunto está fantástico, a gente pode ir até amanhã de manhã conversando sobre isso, que tem muita coisa para fazer, mas bateu a nossa hora, né? A gente tem que, já que a gente tem que mostrar também que respeita os horários e a atenção de todos. E só fazer um comentário rápido aqui sobre a Patrícia Carvalho está insistindo aqui que ela não falou sobre flexibilização de aborto, ele só está falando sobre acesso ao aborto àqueles que têm o direito legal já determinado por lei federal ao aborto. Isso faz parte da assistência básica, então faz parte das atribuições da prefeitura, né? Então é isso que ela está querendo dizer, na realidade. Que isso seja ágil para que o aborto seja mais fácil, com menos risco e tal, e com menos impacto à criança, no caso. Mas, assim, só para poder finalizar. Eu acho que, se ninguém que tiver mais nenhuma outra pergunta, agradecer a presença de todos, né, da Dóia, da Patrícia, do João Paulo, do Marcelo, enfim, de todos que estão aí. Agora, fazer 2 minutinhos para poder cada um se despedir e a gente vai fazer o upload dessa, para quem não pôde ver agora, que estava ocupado, estava de plantão, estava operando, vai poder ver depois no canal da Gisele, no canal do Fred, no meu canal, no canal do Sérgio, e a gente vai fazer o upload para poder ficar bem distribuído. Era isso que eu ia falar. Curte a gente lá no Facebook. Eu estou como Fala Gisele, com 2 L's, que minha mãe era metida. O Fred Sou Fred Luz. E é possível, gente, é muito possível, só não é possível sozinho. Então, se vocês gostaram realmente da nossa proposta, fica aqui o pedido de ajuda. A gente está brincando que é Chama Mais 30. Convida aí 30 amigos seus para conhecer, só para apresentar, tá bom? Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo tempo. Bom, agradecer a todo mundo, principalmente ao doutor Carlos, ao doutor Sérgio, que organizaram, Gisele sempre, minha parceiraça aí nesse desafio. Tem uma frase, um pedacinho do samba enredo da Unidos da Tijuca. O rio pede socorro e o meu clamor abraça o Redentor. Nós temos chance, a luta é dura, é árdua, mas é possível. Nós temos que mudar isso que está aí e nós temos que nos esforçar muito. Boa noite a todos, muitíssimo obrigado. Também gostaria, evidentemente, de agradecer aí a presença e a participação de todos. E eu penso que iniciativas como essa sempre são extremamente válidas para que a gente possa ter essa interface de comunicação, para que as demandas cheguem de uma forma mais limpa, que as propostas sejam colocadas de uma forma mais transparente e ficar à disposição a todos que quiserem dialogar, conversar nas nossas mídias. A forma mais fácil de entrar em contato comigo é o meu próprio nome, sergioteixeira.blog. Dali você tem os links para as mídias. É sempre um prazer conversar com os colegas e rever alguns amigos aí que eu já não vi há algum tempo. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite. Obrigado, Fred, obrigado, Gisele, obrigado, Sérgio, obrigado a todos. Obrigado a vocês. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Tudo de muito bom.